Um caso terrível de uma escolha ainda mais terrível. Um casal com 2 filhos, o marido morre com tuberculose e a esposa opta por entregar os filhos para os parentes e beber veneno. Essa história que vamos analisar agora é relatada por André Luiz no livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 17, denominado Assistência Fraternal. É muito interessante essa história porque André Luiz, no plano espiritual, participando de uma missão, esta missão liderada pelo espírito Gúbio, que é um espírito muito experiente em lidar nas regiões umbralinas, e Gúbio lidera essa missão, e junto com ele estão André Luiz e Eloy, que são 2 aprendizes na espiritualidade. Chegando em uma casa aqui no mundo material, esta casa completamente dominada por espíritos obsessores, e após as providências tomadas pelo espírito Gúbio, a casa se torna um posto de socorro no plano espiritual. Uma casa no plano material que se torna um posto de socorro no plano espiritual. E vários espíritos sofredores que estão naquela região começam a procurar esta casa para receber algum tipo de assistência. E André Luiz é encarregado de recepcionar estas pessoas. E então aproxima-se da casa uma mulher com o corpo tomado de feridas. Ela se aproxima de André Luiz e começa a relatar a sua história. Ai de mim, começou penosamente. Ai de mim, a quem a paixão cegou e venceu, transportando-me ao suicídio. Mãe de 2 filhos, não suportei a solidão que o mundo me impusera com a morte de meu marido tuberculoso. Fechei os olhos ao campo de obrigações que me convidavam ao entendimento e sufoquei as reflexões ante o futuro que se avizinhava. Esqueci o lar, os filhos, os compromissos assumidos e precipitei-me no vale fundo de sofrimentos inenarráveis. Há 15 anos, precisamente, vagueio sem pouso, a afeição de uma ave imprevidente que destruiu o próprio ninho. Leviana que fui, quando me vi só e aparentemente desamparada, entreguei meus pobres filhos a parentes caridosos e bebi louca o veneno que destruiria o meu pobre corpo menosprezado. Supunha reencontrar o esposo querido ou penetrar no abismo da inexistência. Todavia, nenhuma realização nem outra me surpreenderam o coração. Despertei sob denso nevoeiro de lama e cinza, e inutilmente clamei socorro à face dos padecimentos que me asfixiavam. Coberta de feridas, qual se o veneno letal me atingisse os mais finos tecidos da alma, gritei sem destino certo. A essa altura, diz André Luiz, porque a emotividade lhe interceptava a voz, interferi perguntando de modo a fixar o ensinamento. E não conseguiu retornar para sua casa? Ah, sim, fui até lá, informou a mulher, tentando dominar-se. Mas, para acentuar-me a angústia, o toque de meu carinho nos filhos amados, que confiara aos parentes próximos, provocava-lhes aflições e doenças. As irradiações de minha dor alcançavam seus corpos infantis, envenenando-lhes a carne delicada através da respiração. Quando compreendi que a minha presença lhes inoculava pavoroso vírus fluídico, deles fugi apavorada. É preferível suportar o castigo de minha própria consciência, isolada e sem rumo, que infringir-lhes sofrimento sem causa. Experimentei medo e horror de mim mesma.
Desde então, perambulo sem consolo e sem norte. É por isso que venho até aqui implorando alívio e segurança. Estou cansada e vencida. Você vai receber a assistência que precisa, esclareci, prometendo-lhe a colaboração eficiente de Gúbio, diz André Luiz. A pobrezinha sentou-se mais calma, aguardando as providências que lhe seriam dirigidas. Meus caros irmãos e irmãs, esta história nos leva a grandes reflexões. Um vacilo, uma atitude impensada, pode precipitar uma pessoa num abismo, onde esta pessoa vai levar muito tempo para poder vencer as dificuldades nas quais deliberadamente se precipitou. Quando o marido morre de tuberculose, isto significa que estava escrito no destino dela, fazia parte do karma dela, cuidar dos filhos sozinha. Uma doença como a tuberculose não vem por acaso na vida de uma pessoa. Com certeza é uma doença kármica. E competia no plano de vida dela ficar com os filhos, ajudar os filhos, trabalhar, passar por muitas dificuldades, certamente, mas não lhe faltaria o auxílio necessário. Mas por conta da fragilidade espiritual dela, ela criou uma outra pseudo-enganosa, mentirosa opção. Pegou os filhos, distribuiu com os parentes, sem se importar muito com o que iria acontecer a eles. Pega um copo de veneno e bebe e mata o corpo. E ao fazer isto, ela esperava que fosse acontecer a ela duas coisas. A primeira é que ela iria se encontrar com o marido no plano espiritual e ser feliz com ele. Reencontrando o seu esposo desencarnado por conta de uma doença kármica, e ela, por ignorância, atirou-se à aventura de abandonar os filhos, precipitar-se na morte buscada, voltar para o plano espiritual e continuar feliz junto com seu marido. Mas isso não aconteceu. E não aconteceria mesmo, porque nas muitas moradas na casa de meu pai, existe um lugar específico para quem morre de uma doença kármica, algo que já estava previsto na vida deste homem antes mesmo que ele viesse a reencarnar. Ele vai para um lugar. Ao deixar o corpo físico, ele vai para um lugar. Mas também existe um lugar diferente destinado a quem busca a morte do próprio corpo, de maneira pensada, deliberada, como aconteceu com ela. É um lugar em que o espírito não consegue projetar-se no mundo espiritual com a devida clareza, adaptando-se às leis naturais que nos ligam ao mundo espiritual depois de deixar o nosso corpo. Mas ela não podia integrar-se ao mundo espiritual, porque o seu corpo morreu antes do tempo. Ela precisava viver muito mais tempo para que o corpo desgastasse o fluido vital que alimenta o corpo. E se esse fluxo for impedido pela morte do corpo, fluido vital ainda continue impregnado no perispírito dela. E o fluido vital, ele é muito materializado, porque alimenta um corpo físico de vida. Então, com seu perispírito impregnado de fluido vital, ela não consegue projetar-se no mundo espiritual. Mas também não tem lugar para ela no mundo físico, porque ela não tem corpo. E esta é a característica de encarnado e desencarnado. Eu, para estar no mundo físico, eu preciso de um corpo. Mas para estar no mundo espiritual, eu não posso levar comigo o meu perispírito completamente saturado de fluido vital. E nesta condição de não estar nem no mundo espiritual, nem no mundo físico, há um sofrimento intenso, agravado pelos efeitos do veneno que ela tomou, que cobriu o perispírito dela de feridas. Não sabemos que veneno é esse.
O fato é que aquilo que aconteceu com o corpo dela, levando o corpo à morte, teve reflexos profundos no perispírito dela, fazendo com que ele se tornasse repleto de feridas. E o lugar, a morada para a qual ela foi atraída, é um lugar de lama e cinza. Porque, por afinidade eletromagnética, aquele lugar a atraiu, fazendo com que ela passasse ali por 15 anos, fazendo com que ela perambulasse pelo vale da sombra e da morte, onde há choro e ranger de dentes. A outra coisa que ela buscava, além de se encontrar com o marido, é que, se ela se encontrasse com o marido, seria feliz com ele, num céu possivelmente imaginado por ela. Se ela não encontrasse, ela poderia mergulhar a sua consciência no não existir. Certamente, pensamentos materialistas impregnavam a cabeça dela. Ah, vou matar meu corpo e não existirá nada. Se não existir nada, isso é bom demais porque simplesmente não sofro, não existe nada. Nem consciência, nem nada. Apenas um nada. Mas isso também não aconteceu. Não encontrou o marido e nem mergulhou a sua consciência no nada. E coberta de feridas, qual se o veneno letal lhe atingisse os mais finos tecidos da alma, gritou sem destino certo. E chega um momento em que ela deseja retornar para casa. Então ela concentra todas as suas energias para voltar para casa. Só que quando ela volta para casa, em busca dos filhos, ela leva com ela o conteúdo mental dela, impregnado de energias de desequilíbrio profundo. Porque aquele local cheio de cinza e lama fazia parte do próprio conteúdo mental dela, traumatizado, destruído pela condição do suicídio. E quando ela chega perto dos filhos, tenta acariciá-los, abraçá-los, dar a eles um gesto de ternura e amor, os filhos adoecem. Eles conseguem, através da respiração, absorver o conteúdo mental dela. Aquele mundo de cinza e lama é respirado por eles. Crianças que adoecem imediatamente, como se ela estivesse contaminando-os com um vírus letal. E ao ver os filhos doentes, adoecidos por ela, ela foge desesperada dos filhos, sabendo que se permanecesse na presença dos filhos, eles poderiam ficar tão doentes a ponto de morrer também antes da hora, contaminados pela mente dela. E nesse momento ela diz que é preferível suportar o castigo de minha própria consciência isolada e sem rumo que infligir aos próprios filhos o sofrimento carregado na mente dela. E ela perambula por ali durante 15 anos, até chegar numa casa de socorro. Certamente que a equipe de Gúbio irá procurar uma casa de socorro no plano espiritual, um hospital no plano espiritual, onde ela ficará internada, até que seja encaminhada a uma nova encarnação. Com um detalhe, ela vai renascer com estas feridas que lhe atacam o corpo físico, portando doenças que ela não tinha. Porque ao desequilibrar o seu perispírito a tal ponto, estes desequilíbrios energéticos no perispírito, a partir do momento em que ela vai renascer, uma mãe irá abrigar um óvulo fecundado, por amor ou por obrigação, se for o caso, e este espírito, com seu perispírito danificado por conta de suas atitudes, quando interagir com o óvulo fecundado, cujo conteúdo genético tenha sido
herdado do pai e da mãe, ela, através do seu perispírito, vai interagir com este corpo em desenvolvimento, imprimindo a eles modificações genéticas que irão produzir um corpo doente. Porque então este corpo doente, frágil, adoecido, com doenças kármicas que não têm cura, muitas vezes, mal se consegue um controle, o novo corpo físico, numa nova experiência, muitas vezes dolorosa, irá atrair para ele o veneno que ela tomou na outra vida passada, até limpar completamente esse conteúdo envenenado. E depois de muitos sofrimentos, ela poderá então reconstruir a sua vida. Por isso, meus prezados irmãos e irmãs, não importa o que aconteça conosco, não importa as dores com as quais teremos que conviver durante uma vida, as tristezas, os abandonos, as angústias, as depressões, se não temos um motivo forte para viver, nós precisamos criar um motivo poderoso para não morrer antes do tempo. Porque isto sim agrava demais os nossos sofrimentos. Porque tudo aquilo que destruímos, teremos que consertar. E a lesão provocada no corpo deliberadamente não tem como impedir que esta lesão chegue ao nosso perispírito e danifique. A natureza demorou bilhões de anos para nos dar este perispírito desenvolvido como nossa memória evolutiva. E se eu o destruir, pagarei um preço muito alto para consertá-lo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e até o nosso próximo vídeo.